Queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos ao resumo de aula. Hoje iremos comentar a lição 3, a conversão de Saulo de Tarso. Nós já vimos na lição 1 o mundo do apóstolo Paulo, onde comentamos o contexto político, cultural e religioso. Estudamos também na lição passada, a lição de número 2, Saulo o perseguidor, a vida anterior de Saulo antes de sua conversão. E hoje nós iremos estudar a conversão de Saulo, como o Senhor o chamou e a resposta à chamada do Senhor que Saulo deu através do arrependimento e da fé. O texto áureo da lição encontra-se em Atos capítulo 9, versículo 3 e 4, que diz assim: E indo no caminho aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? A verdade prática, a verdadeira conversão a Cristo, leva em conta o arrependimento, a fé em Jesus e uma completa transformação do pensamento, vontade e ação do homem. Aqui atrás nós fizemos um esquema resumo, de acordo com a proposta pedagógica da lição, e nós adaptamos aos 3 pontos da lição, de maneira resumida em virtude do nosso espaço. Nós não iremos ler a leitura bíblica em classe em virtude de nossa proposta de resumir, mas encontra-se em Atos capítulo 9, versículos do 1 ao 9. O objetivo geral da lição: asseverar que a salvação é por meio da graça, acompanhada de arrependimento e fé do pecador, como resposta à salvação. O ponto central da nossa lição é: Jesus nos salva por meio da graça e nós respondemos com arrependimento e fé. O primeiro ponto da lição vai dizer: a conversão de Saulo, um ato da graça de Deus. Eu abreviei para a conversão, ou conversão, um ato da graça de Deus. Então, temos 3 pontos nesse item: a conversão de Saulo, a transformação da mente e a manifestação da graça. O comentarista vai nos dizer a conversão de Saulo e sua experiência sobrenatural. Primeiro ponto. A conversão de Saulo foi uma experiência sobrenatural. Ele viu um resplendor do céu, ele caiu por terra e ouviu a voz do Senhor. Encontra-se em Atos capítulo 9, versículos 3 e 4. A sequência dos fatos que deu a Saulo essa experiência com o Senhor está em Atos capítulo 9, versículos 3 e 4. Em Atos capítulo 26, versículo 14, vai dizer que a voz que foi dirigida a Saulo, a voz do Senhor, era em língua hebraica. Nós fizemos um comentário a esse respeito na nossa lição de número 1 e fizemos um comentário extra a respeito do contexto histórico do apóstolo Paulo. Procura aqui no nosso canal que nós comentamos a esse respeito. Mas foi em língua hebraica que o Senhor chamou a Paulo, mostrando que era a língua do seu povo e mostrando que era o idioma falado pelo povo judeu na época do Senhor. Então Paulo, ele teve uma experiência, ele viu literalmente o Senhor, uma experiência sobrenatural. Nós poderíamos acrescentar aqui uma informação. De Atos 1 a Atos 9, alguns historiadores afirmam que tem mais ou menos 7 anos de diferença. Então veja, desde a subida de Jesus ao céu até a chamada de Saulo, os eventos do capítulo 1 ao capítulo 9, existe uma diferença de aproximadamente 7 anos de idade. Teve um tempo, um prolongamento de tempo da leitura que nós fazemos no texto de Atos, não foi de uma noite para o dia, teve tempo. E o Senhor chamou a Saulo pessoalmente. Eu costumo dizer o seguinte: na época de Saulo ou Paulo, o Senhor chamou o homem mais capacitado da época para pregar ao mundo gentílico. Então o Senhor não chamou qualquer um. Saulo era um homem de uma cultura elevada. Nós comentamos isso também nas lições anteriores. O segundo ponto, o comentarista vai nos dizer: a iniciativa de Jesus para transformar a mente de Saulo. Eu anotei a transformação da mente. Então o Senhor, ele teve iniciativa para chamar a Paulo,
no caminho de Damasco e ele o encontra de surpresa. E Saulo ele cai por terra e ouve a voz do chamado do Senhor. E ele toma a iniciativa, Jesus toma a iniciativa. E essa iniciativa abalou a estrutura física, psicológica e espiritual de Paulo. Terceiro ponto, a manifestação da graça. O comentarista vai dizer, a graça salvadora se manifestou a Saulo. Em Efésios capítulo 2, versículo 8, nós vemos que o ponto de partida da experiência da salvação é a graça de Deus. Em Efésios 2 e 8 vai dizer, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Esse pronome isso, ele pode se referir tanto à salvação como à graça como à fé. Mas tomando como ponto de partida a graça, isso não vem de vós. Quer dizer, a graça não vem do homem. A graça só vem de Deus. E o que é a graça? Alguém já definiu bem apropriadamente que é um favor não merecido. Ou seja, é um favor que o homem não merece. O homem não merecia a salvação, mas Deus deu através de Cristo Jesus. E nós devemos responder com arrependimento e fé. É através da graça que recebemos de Deus o que não merecemos. Nós recebemos de Deus algo que a gente não merece. A salvação. Por quê? Porque Deus ele dá através de Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Em Tito capítulo 2, versículo 11, Paulo diz, porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Ela é abrangente a todos os homens. Não são alguns ou poucos, mas todos. E todos, para receber a salvação, mediante a graça de Deus, tem que responder a essa chamada com arrependimento e fé. O segundo ponto, o comentarista, ele diz, Saulo e a doutrina bíblica da conversão. Doutrina bíblica da conversão. O primeiro ponto, o comentarista diz, a conversão começa no arrependimento. Ele começa no arrependimento. Por quê? Porque existe uma mudança ou uma disposição interior para mudar. Em Atos capítulo 3, versículo 19, o apóstolo São Pedro, ele discursando no templo, ele diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. O arrependimento, como diz aqui na lição, significa pensar de maneira diferente. O homem está em um rumo, caminhando como o mundo apresenta para ele as oportunidades, como o mundo quer, e ele percebe que está desagradando a Deus, escuta a voz da chamada do Espírito Santo, e agora ele responde com arrependimento, virando o seu rumo, dando meia volta. Como diz aqui, pensar de maneira diferente, ele muda o seu pensamento, ele deseja corrigir o seu rumo, dá meia volta e agora vai caminhar de acordo com a vontade de Deus. É obra do Espírito Santo. Em João capítulo 16, versos 7 e 8, como nós retomamos aqui, o Espírito Santo, quando ele viesse, como disse Jesus, e ele veio, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Continuando, segundo ponto, a conversão de Saulo promove uma transformação pessoal. A luz do resplendor do céu, nessa experiência que Saulo teve, promoveu uma mudança do velho Saulo para o novo Saulo. É o que o comentarista ele vai apontar aqui como o novo homem. Ele vai estar inserido na doutrina da salvação, no ponto 3, mas eu adaptei aqui para nós entendermos de acordo com essa mudança, com essa transformação que acontece no ser humano. Em Efésios capítulo 4, versículos 24, fala do novo homem. Mas eu gostaria de ler a partir do verso 22 para nós pontuarmos algumas coisas. Que diz assim, Efésios capítulo 4, versículo 22. Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Trato passado aqui pode ser traduzido como conduta anterior, o velho comportamento, a velha conduta, a velha maneira de ser. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem,
que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Sentido aqui pode ser traduzido por mente, por pensamento. É o que ele vai comentar aqui, a mudança de pensamento. Vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Mas que maneira há essa transformação do velho para o novo homem? Paulo, melhor dizendo, vai pontuar aqui, verso 25, pelo que deixai a mentira e falai a verdade. Verso 26, irai-vos e não pequeis. Versos 28, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe. Verso 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Versos 30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Observe que existe algumas coisas do velho homem que o novo não pode absorver. Ele tem que abandonar essas coisas que o velho homem praticava e agora praticar com a nova mentalidade, a mudança de sua vida, de sua mente, através do Espírito Santo, praticar as coisas que o Espírito Santo se agrada. Por isso que não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Eu poderia acrescentar aqui o texto de 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, que diz: deixando, pois, toda malícia, todo engano, fingimento, invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por eles vá crescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno. A doutrina da salvação, então, promove mudança de pensamento, vontade e ação. O ponto 3 da lição, o comentarista vai dizer: as 3 faculdades interiores transformadas na conversão. Coloquei aqui 3 faculdades interiores transformadas. Que faculdades são essas? A faculdade intelectual, a faculdade emocional e da vontade. Na faculdade intelectual, ele vai pontuar: o homem muda o seu modo de pensar e reconhece a condição de pecador. A resposta que o homem deve dar à chamada do Senhor é com arrependimento e receber essa chamada através da fé. Então o homem muda o seu pensamento e reconhece a condição de pecador e deve dar uma resposta. Que resposta é essa? Em Efésios 4, 23, retomando, ele muda a sua maneira de pensar. E vos renoveis no espírito do vosso sentido. A faculdade emocional, diz o comentarista, há uma mudança de sentimentos da vida anterior. E ele sente tristeza pelo pecado contra um Deus santo. Então há uma mudança. E diz em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Então a tristeza que o homem tem, a faculdade emocional dele, que ele sente o pesar do pecado, e ele vê e tem uma convicção de que quer mudar de atitude, quer mudar de direção, obedecendo ao chamado do Senhor, como Saulo obedeceu, ele teve uma experiência sobrenatural. Ele deve responder da mesma forma. Ele aceitando a chamada de Deus, se arrependendo dos seus pecados mediante a fé, aceitando a Cristo como o Senhor de sua vida. O terceiro, a faculdade da vontade. Ele une a sua vontade com a vontade de Deus. É o que diz lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, tudo que é amável, tudo que é honesto, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Olha só a faculdade de pensamento mais uma vez. Devemos pensar nas coisas de Deus, as coisas boas. E devemos deixar os pensamentos maus de lado. Recebendo a Cristo como Senhor de nossa vida, obedecendo ao chamado. Respondendo com arrependimento e fé.
Louvado seja Deus. Então o comentarista ele diz: pensar, desejar e fazer o que deve ser feito para a glória de Deus. Queridos, que Deus possa lhe abençoar, você e sua família. E ficamos por aqui com mais um resumo de aula e até a próxima, se Deus assim nos permitir.